Boa noite, começa agora para as 22 cidades acreanas mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com Lisete Lanhado, ela que é curadora da Bienal de São Paulo e está no Acre por um motivo especial. Afinal de contas, o tema da Bienal desse ano é como viver junto e o Acre tem uma participação especial nessa que é uma das maiores mostras de arte contemporânea e de arte moderna do mundo. Boa noite, Lisete, e bem-vinda a Ideias da Aldeia. Obrigada pelo convite. Lisete, primeiro assim, eu queria que a gente, para as pessoas que estão em casa, para a gente entender um pouco melhor, o que representa, o que significa a Bienal de São Paulo? A Bienal de São Paulo é uma das mostras internacionais mais velhas, eu diria, que existem. Ela foi feita em cima de um modelo da Bienal de Veneza, e até agora ela sempre trabalhou com representações nacionais, ou seja, os países enviavam um artista que achavam que era a hora dele expor no Brasil, e assim era feita uma Bienal com algumas representações de diversos países. O que vai mudar dessa vez, e esse é o sentido do Como Viver Junto, é que os países têm conversado comigo, e eu tenho provocado esse debate também, e isso é o Como Viver Junto, é uma espécie de interlocução, de a gente não ficar como um guichê que recebe artistas de fora, mas a gente também pedir alguns artistas que são importantes para a discussão do tema da Bienal. Então, dessa vez, é uma Bienal que tem um projeto próprio, mas que não tem um projeto imposto de fora e que funcionaria, digamos, como uma feira com estandes, assim, porque a origem desse tipo de mostra internacional são as exposições universais, em que cada país enviava a sua coisa o mais... seu representante, o que tinha de melhor. O que tinha de melhor. Então, a Bienal de São Paulo, ela vem dentro dessa tradição de mostrar o que cada país queria mostrar e que tinha sua excelência. E eu acho que com o tempo, o que é importante a gente frisar é que o Brasil ganhou uma autonomia de pensamento, ganhou uma autonomia intelectual, quer dizer, talvez sempre tivesse, mas hoje nós temos força para dizer para o mundo por que nosso modelo de pensamento tem de ser um modelo que vem de fora. Então, Como Viver Junto é pela primeira vez um projeto de reversão do pensamento em relação ao mundo e de dizer, eu estou aqui propondo essa plataforma conceitual e vocês, países, que seja a França, que seja a Alemanha, que seja a Austrália, a África até, onde eu fui, o Japão, eu fui em lugares muito distantes e eu fui discutir com esses países isso. Lisete, e aí é aí que eu te pergunto, a Bienal de São Paulo foi construída nesse modelo tradicional de bienais, onde cada país, né, cada representante mandava aquilo que representava de melhor em termos de arte. E a Bienal passou então a fazer, desde 1951, que foi a primeira Bienal, passou a fazer parte do círculo das grandes mostras internacionais de arte contemporânea. Essa mudança de conceito, onde, ao meu ver, parece que a Bienal ela volta os olhos às suas raízes, ao Brasil. Isso é uma mudança que acontece a partir dessa Bienal? Eu acho que sempre houve esse desejo. Eu diria que a Bienal de 1998, que teve à sua frente o curador Paulo Herkenhoff e que discutiu a questão da antropofagia e do canibalismo cultural a partir do manifesto do Oswald de Andrade. Da Semana de Arte Moderna, de 22. Exatamente. Tentou fazer isso. Em vez de dizer pós-moderno, que aliás também é uma expressão brasileira, porque o Mário Pedrosa já usava a expressão pós-moderno antes dos europeus entrarem com essa definição. Paulo Herkenhoff foi um grande, e é até hoje, eu acho, um grande pensador da arte brasileira, mas
ele traz essa visão internacional pensando a partir do Brasil e não pensando a partir de modelos impostos de fora, exatamente. Porém, uma coisa é você ter esse projeto dentro da Bienal e outra coisa é você fazer a Bienal inteira sem concessões. E essa é a Bienal sem concessões. Eu não vou dizer que é uma Bienal chita, porque nós conversamos com alguns países. Em alguns casos, por exemplo, na Holanda eu cheguei, eles falaram: parabéns, você acabou com um modelo que era obsoleto. Em alguns outros lugares eu recebi uma lista de artistas sugeridos, acho que foi a Hungria, deu super certo. E dentro dessa lista eu encontrei um artista cuja temática era aquela que eu estava procurando, que era Como Viver Junto. Então, eu trabalhei dentro de uma lista de 10 ou 12, eu encontrei um artista bom, um artista conceitualmente pertinente ao tema. Lisete, é muito interessante, a impressão que a maioria das pessoas tem da arte contemporânea é que cada vez mais ela se afasta daquilo que é comum e que é cotidiano e parece arte feita para artista. Enfim, admirar, apreciar ou ter o impacto estético. E, ao que tudo indica, com esse tema, com essa mudança, a impressão que dá é que você traz artistas internacionais, você mantém o nível internacional que é a Bienal de São Paulo e a importância mundial que ela já tem, mas com uma outra visão. Isso você acha que vai causar um impacto diferente em quem vai à Bienal esse ano? A maneira como as pessoas vão sentir essas obras, já que o conceito é esse? Olha, eu acho que o impacto está sendo construído pouco a pouco. Quando você traz artistas em residência, esse processo deles viverem um cotidiano que eles desconheciam, uma realidade social que é outra, e de um modo muito especial, porque não é de um modo superficial. Eu fiz questão que no projeto os artistas pudessem ficar de 2 a 3 meses, mesmo com uma agenda que eles têm de compromissos internacionais, mesmo com uma agenda apertada. Foi assim uma performance incrível, conseguir 10 artistas com uma agenda incrível e falar: olha, você vai morar determinado tempo nesse lugar. Então, esse processo de mudança está acontecendo nos artistas e nas comunidades onde eles estão. Isso é uma maneira de dizer: Bienal de São Paulo não acontece somente em São Paulo, mas ela pode acontecer em Recife, ela pode acontecer no Acre. Eu deixei em aberto os lugares onde eles poderiam ir. Correto. Muita gente quis vir para o Acre. Eu te digo que teve uma hora que eu recebi as demandas, os pedidos, e eu pensei: bom, essa vai ser a Bienal do Acre, porque as pessoas, pela descrição que eu fazia da história do estado e da geografia e da floresta e dos rios e dos mitos, muita gente pediu para vir para o Acre. É até interessante para quem está em casa, você me corrige se eu estiver errado. Vieram para o Acre, como parte da programação da Bienal, 3 artistas, né? Uma canadense, um grego e um colombiano. O colombiano, inclusive, ainda está aqui no Acre. Eu vou corrigir um pouquinho. O grego veio porque quis. Porque, na verdade, em grego, Acre, acho que Acre quer dizer fronteiro, alguma coisa assim. Em grego. E ele, não sei exatamente se é essa acepção. Correto. Tem alguma coisa, eu sei que quando ele leu o projeto, ele se interessou e veio, a gente já tinha fechado a lista. Então ele veio por iniciativa. Por vontade própria. E outros também quiseram, mas esse veio mesmo, na raça ele veio. Agora, nós temos uma artista da Ljubljana, da cidade de Ljubljana, que veio aqui, que é a Marjetica Potrick, que é acostumada a fazer residências no mundo inteiro. A Susan é canadense, mas mora muito tempo em Londres, e agora nós temos um artista da Colômbia. E a gente achava importante ter um artista da América Latina para discutir justamente como vocês vivem essas fronteiras,
trazer um artista, se a gente pudesse, teríamos trazido até um boliviano. Exatamente. E uma outra visão também. E aí esses artistas, então, vão levar a sua visão e a sua experiência do Acre para a Bienal, é isso? Vão ser, digamos, afetados no sentido do afeto, tá? Eu acho que isso é muito importante. É como a gente escolheu também pessoas que não são fechadas, pessoas que estão abertas a experiências. Então vão levar a maneira como eles receberam as impressões locais, e a ideia é que eles tragam aqui também alguma coisa. Então o porquê dessas oficinas também. Quando eu vim pela primeira vez o ano passado, mapeando jovens artistas para um outro projeto que eu estava fazendo. Que era o projeto Rumos do Itaú Cultural. Exatamente. Eu tinha percebido a necessidade de interlocução daqui. E que eu pensei assim, isso seria uma política cultural interessante. Há um isolamento aqui, e se eu trouxer uma semente, e se eu conseguir ativar aqui, a partir de um artista que tem, digamos, a possibilidade de, durante uma semana, um dia, uma tarde... Conviver com essas pessoas. Ativar outras formas de prática de arte, porque as pessoas aqui ainda estavam fazendo desenho, monotipia, representações figurativas, indígenas, etc. Então, mostrar que a arte contemporânea poderia ser uma coisa de instalação, mas conviver com o artista no dia a dia é a melhor escola que eles podem ter. Às vezes é melhor, e eu te digo francamente, às vezes é melhor do que uma universidade. Correto. E poucos artistas do cenário de artes plásticas aqui, na verdade de artes visuais aqui no Acre, tinham essa produção, a gente pode dizer, mais cosmopolita. A gente pode citar o Danilo de Sacra, é um exemplo que a gente tem aqui, que já trabalhava com instalações, mas assim, são poucos que tiveram essa experiência de morar na Europa um tempo, de voltar, de ter uma outra concepção do que pode se fazer através da arte. E você acha que com essa a partir esse é o desejo. Eu acho que o desejo de fazer uma espécie de laboratório com o Acre, de fazer... É que o Acre é rico. Assim, também não estou mandando para qualquer lugar. Quando fiz o meu projeto, o Acre foi escolhido porque eu tive uma intuição, porque eu vim uma vez só e fiquei muito pouco tempo aqui. Mas que, como o tema do projeto é como viver junto, e ao mesmo tempo havia um vetor que é a questão da construtividade. Como construir uma realidade, uma comunidade, e como aspirar a uma outra forma de sociedade que não seja essa sociedade globalizada, com essa violência Com os males da globalização. Exatamente. Então, eu vi aqui, eu explicava para a Susan antes dela vir aqui... Que é a artista canadense que mora em Londres. Exatamente. Eu explicava para ela, não sei se eu estou louca, eu falava para ela assim, mas eu chamaria esse lugar de uma Palestina feliz, sabe? É um lugar que começou... Você me corrija aí, porque... Não, fica à vontade, eu vou deixar que eu corrija. Que eu entendo assim, como um lugar que começou, as pessoas chegavam, compravam um território, não um território, mas digamos um pedaço de terra, e esses pedaços de terra foram se constituindo até ser um território e pediram autonomia. Então, eu levei esse exemplo de constituição de um território e depois de constituição de um Estado para uma dimensão muito atual hoje, que é a discussão do território palestino. Então, por que está na Bienal de São Paulo? É porque no Como Viver Junto a gente está pensando também em vários países que têm uma discussão de fronteiras belicosas e que não vivem bem com seus vizinhos. E a gente vive exatamente um momento no Acre em que a relação com o Peru, a relação começa a se estreitar. Aí, apesar desse entreveiro que teve com o Evo Morales da Bolívia também, a gente tem uma relação muito pacífica com os bolivianos. E mesmo dentro do Acre, a gente tem uma característica histórica de uma formação
cosmopolita, Sim. entre aspas, porque assim, os indígenas que já estavam aqui, os nordestinos que vieram, os sulistas que vieram na década de 70, dão realmente, isso que você percebeu do Acre não é viagem, né? Isso não está Que bom, equivocado. Porque eu falava, quando eu voltei aqui, eu pensei assim, será que eu fui enfeitiçada? Porque eu passei aqui alguns dias, a história me encantou, a geografia, e eu estava escrevendo o meu projeto e eu acho que para pensar a questão da construtividade, como construir um Brasil, como construir uma nação, eu pensei, bom, aqui nós temos uma situação modelo, assim, com todos os problemas que talvez tenham, mas que eu, enfim, pessoalmente não vi, mas devem existir, porque não há modelo sem conflitos. Claro. E eu queria deixar muito claro que no tema da Bienal, como viver junto, a partícula como é a mais importante. Eu quero dizer que viver junto não é fácil. Em nenhum momento da Bienal a gente vai dizer que é fácil. A gente vai dizer como, ou seja, como e mostrar... De que maneira isso é possível. Se é possível. Lisete, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Obrigada. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo sobre a Bienal de São Paulo. Estamos de volta conversando sobre a Bienal de São Paulo com a curadora da Bienal, que está visitando o Acre como parte dos trabalhos dessa Bienal, Lisete Lanhado. Lisete, no bloco anterior a gente deu uma conceituada no que significa a Bienal, qual a importância dela para o mundo, para o Brasil, e qual a importância desse tema, que é o como viver junto, e onde é que o Acre se insere nisso. E você terminou o bloco dizendo que talvez do tema como viver junto, a partícula como era talvez a mais importante. A ideia não é fazer um compêndio de um livro de uma coisa de autoajuda, assim, como viver junto, como ser feliz, não é, a gente não tem a resposta. A gente só quer enfatizar um problema. E o problema é que as pessoas, em vez de tentarem encontrar um meio de viver com o seu vizinho, numa justa distância, porque como viver junto não significa coabitar em 1 metro quadrado. Eu como viver junto, você lá e eu cá. Isso em paz. Ok, sabe, pode até ser com uma distância, mas essa justa distância é que tem que ser trabalhada de modo que haja uma paz, ou digamos, que as pessoas não se matem, né? Então, por isso que junto com o projeto de residências, eu desenvolvi também um projeto de seminários internacionais. O que eu quis fazer com isso? Eu quis que a Bienal começasse já em janeiro, em vez da Bienal ser concentrada totalmente em outubro. E novembro. Em novembro, digamos, pedaço de dezembro, as pessoas já começam a pensar no Natal. Que é a data onde a mostra se realiza, de fato. Onde a exposição abre, a mostra, exatamente. A compreensão dessa Bienal vai além das paredes expositivas. Ou seja, para nós, a Bienal já começou. Ela começou através das residências, ela está em curso. E ela começou através desses seminários. Nos seminários a gente discute como viver junto. Um artista, ele talvez mostre uma obra bela, ou uma obra que tem uma qualidade estética, que não problematiza isso. Mas a problematização ela é feita no debate, no seminário. Eu não sei se um artista necessariamente é obrigado... Precisa engajar a sua obra. Ele é engajado
por si, mas ele tem uma poética também. Então, sabe, é um que não engajamento... pode ser restringida por conta de um tema social. Exatamente. Então, são duas coisas que se complementam, que é o seminário e a exposição. E, por outro lado, os seminários preparam o público para compreender os conteúdos da Bienal. Então, como viver juntos, junto tem um dos blocos que acabou de passar, que a gente discutiu, foi a questão da reconstrução. O bloco anterior foi arquitetura. O próximo seminário, que será sob a minha coordenação, vai discutir vida coletiva. Uhum. Então, no vida coletiva, a gente aí começa a se aproximar cada vez mais da questão do como viver junto. O próximo vai ser trocas, ou seja, em que medida artistas e não artistas trabalham juntos, e isso é super importante nessa Bienal, mobilizar não artistas na feitura de um trabalho de arte, e isso conscientizando o não artista a uma percepção estética. E o último bloco, desculpa, pode ficar à é vontade. o Acre. Nós teremos um seminário sobre o Acre. Sobre a história do Acre, sobre esse processo de construção histórica. O curador José Roca está pensando e já convidou uma série de pessoas. A gente só está esperando um convite que ainda não está confirmado, que é o da ministra Marina Silva. E a gente queria que ela tivesse presente para falar sobretudo de biopirataria, enfim, são questões ambientais. Eu preciso dizer também que a inspiração do projeto tem uma ligação muito forte com o artista Hélio Oiticica, que tinha o que se chamou de programa ambiental, que não é necessariamente um programa ecológico, como pode parecer a palavra ambiente, mas é um programa político. Como ocupar o espaço público. Correto. Como fazer com que espaços, terrenos vagos enfim, até espaços como um terreno de futebol que é usado só quando há jogo, como usar esse espaço, como o artista pode ocupar esse espaço. Lisete, é muito interessante a relação que a Bienal consegue desenvolver entre a arquitetura e a própria arte, e essa coisa da percepção que você estava dizendo. Com a arquitetura acontece muito isso, um arquiteto desenha um projeto, mas quem vai pôr a mão na massa, construir, é um pedreiro, que muitas vezes não tem essa percepção estética do todo, inclusive do que vai acontecer. E assim, além dessa relação que a Bienal consegue estabelecer entre arte e arquitetura, e por isso essa preocupação com o meio ambiente, com temas da sociedade globalizada, existe também um resgate que está acontecendo nessa Bienal, que é uma volta às origens ou a abertura para um artista popular. E esse artista popular é o artista acreano, que é o seu Hélio Melo. Isso é interessante que do mesmo modo, na mesma intensidade que você constrói uma ideia global, onde a ocupação do espaço é um tema a ser discutido, como viver junto, você traz um resgate de uma raiz brasileira e acreana, porque para nós acreanos o seu Hélio tem uma importância muito grande por ter feito a sua arte a partir da sua vida. Assim, os quadros que ele pintava eram com as tintas produzidas por ele mesmo a partir das seivas da floresta. Então, qual é o propósito desse link, dessa abertura, e por que o seu Hélio Melo? Bom, primeiro porque é um grande artista. Caberia em qualquer Bienal. De todo modo, eu quando olho um trabalho, um desenho, uma pintura de Hélio Melo, é uma enorme emoção. Isso eu tenho que dizer que eu tenho uma certa dificuldade em aceitar essa terminologia de artista popular, se a gente entender que o artista popular é um artista não instruído.
nessa Bienal, não só pelo Hélio Melo, mas pelo Hélio Oiticica, que a gente sabe que viveu grande parte do tempo em que se inspirava nos morros de favela. Claro que favela naquela época não é a favela de hoje, mas sem romantizar a questão da favela. Mas vivendo aquela realidade social sofrida. Exatamente. Mas também samba, carnaval, quer dizer, alegria que pode estar lá. E eu acho que o Hélio Melo, assim, eu também sei em paralelo que era músico, mas de todo modo eu não posso considerá-lo meramente um artista popular, porque eu vejo um sentido crítico na obra dele. E se há um sentido crítico, ele está falando para nós hoje. E se ele está falando para nós hoje, ele é contemporâneo. E então, além de uma qualidade estética absurda, além da dificuldade que hoje os curadores têm de encontrar um bom artista pintor, porque a instalação, o vídeo, a fotografia, todos esses meios estão ganhando cada vez mais espaço, mas não por uma questão de moda, é por uma questão de contemporaneidade. De repente você vê um pintor que está falando da floresta e que constrói uma fabulação muito própria e peculiar e, ao mesmo tempo, denuncia uma série de coisas. E essa denúncia, eu acho que a Bienal de São Paulo vai reverenciar da maneira mais digna possível e, na minha opinião, assim, com uma mostra significativa. Então, essa é uma Bienal com menos artistas. A gente já teve bienais de 180 artistas, de 150 artistas. Eu espero fechar minha lista Você com... deve ter quantos? 110, 105, não sei. Deve ser uma loucura o mundo inteiro querendo expor em São Paulo. Mas é que justamente dessa vez a gente quer mostrar menos artistas e mais obras de cada artista. Então a ideia é ter do Hélio Melo uma coisa que, assim, quando a gente receber, na primeira semana a gente recebe muita gente de fora. Os boards de museus como o MoMA, como no Japão, em Israel, a gente vai ter que mobilizar dessa vez uma recepção VIP para receber muitos estrangeiros, muitos curadores, muitos diretores de museus de fora. Então, eu não vou fazer feio, eu quero uma sala com 50 Hélio Melo no mínimo e garimpados, sabe, assim, escolhidos dentro de uma produção que eu sei que é de milhares, enfim, eu sei que ele produzia muito, e eu quero que seja dada uma dignidade ao artista. Isso é muito importante. Isso, e inclusive a Bienal já tem feito esse trabalho de catalogação com o apoio da Fundação Elias Mansur. Graças a Deus, sim. Porque é muito difícil você pilotar de longe. Eu teria que ter um pesquisador aqui só para fazer isso. Tive a sorte que primeiro veio o José Roca, fez um reconhecimento do lugar, veio o Bartolomeu, que é da produção da Fundação Bienal também. As pessoas foram se contaminando, sabe, assim, foram se empolgando no projeto, que no começo, você pensa que eu não sofri resistências? Por dizer que o Acre merecia... as pessoas perguntavam e falavam, bom, então você está interessada na floresta amazônica, por que não Manaus? Eu falava, Manaus não, sabe, assim, porque não me interessa, por exemplo, a Zona Franca, não é isso que eu estou discutindo. Pelo contrário, me interessa uma questão de resistência. E eu vejo que aqui é uma coisa assim, as casas de leitura que eu conheci aqui são maneiras de resistir à globalização. Quando você cria formas de leitura, você cria a vontade do leitor se tornar um escritor. Eu sei que isso aconteceu comigo. Eu era uma devoradora de livros. Meus pais não davam conta de comprar os livros que eu precisava, porque eu lia muito rapidamente. Então eu tinha que reler os livros. Depois de um tempo eu não aguentava mais reler os livros. E meus pais não aguentavam mais comprar livros para mim.
E aí um dia eu falei, quer saber? Eu vou escrever um livro. Porque eu vou escrever um livro para eu poder ler. Porque eu não tinha mais com o que brincar. Então, e aí você realmente aduba o imaginário da criança. Então, o que me impressionou muito aqui é uma política pública, estou falando isso de coração, assim, eu tive aqui o ano passado e essa política de casas de leitura, assim, eu, enfim, como apaixonada pela literatura e contadora de histórias para os meus filhos, eu acho que eu fui enfeitiçada, mas de fato, assim, eu acho que é uma política pública certa, sabe? De você focar na criança e de você fazer com que a fabulação, e não só a fabulação, eu sempre chamo a atenção para os meus colegas quando vou numa casa de leitura, por exemplo, tem um livrinho sobre AIDS, ou seja, como é importante a questão da conscientização através da leitura e através da discussão de formas, enfim, de contaminação. Correto. Lisete, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Ideias. Acabou já? Está acabando já. Eu não disse tanta coisa. E sempre resta essa impressão. E eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa também, nas 22 cidades... Foi muito bom. ...do Acre, eu também achei, e espero que quem esteja em casa também tenha achado esse bate-papo sobre o que significa a Bienal e, principalmente, a participação do Acre na Bienal. E aí... eu encerro... eu quero 2 minutinhos. Fica à vontade, então. Eu queria reforçar uma coisa. Como curadora da Bienal de São Paulo, sabendo que desde a Bienal passada, a Bienal é grátis. Isso é uma maneira da gente facilitar o acesso às pessoas que talvez encontrassem um obstáculo para entrar na Bienal. Eu sabia que isso não era suficiente como política cultural e eu sabia que mais difícil é fazer um sujeito vir da Bahia, assim, isso que é caro, é pagar uma passagem para ir até a Bienal. Então, de alguma forma, a residência é uma forma de fazer uma Bienal vir para cá. E eu estendo aqui o convite a todas as pessoas que ajudaram os artistas ou as artistas em residência aqui. Eu gostaria muito que essas pessoas depois fossem para a Bienal de São Paulo, o que a gente pensasse em trazer o resultado, a produção desses artistas para um espaço aqui no Acre. Correto, é um apelo que está registrado publicamente. Exatamente. Então, Lisete, muito obrigado e boa sorte no trabalho agora, porque agora que vai pegar fogo. Agora que vai pegar fogo mesmo. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre a Bienal de São Paulo e a participação do Acre nessa que é uma das mostras de arte contemporânea mais importantes do mundo. Até a próxima, a gente se vê.